Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente vai avançar mais um pouquinho na exploração do Dungeon World, PBTA de fantasia medieval da Secular Game, que a gente está destrinchando aqui, trazendo tudo que foi interessante e importante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo, beleza? Lembrando sempre, PDF grátis do Dungeon World no site da Secular Games, link aqui na descrição, então não tem desculpa para não conhecer o jogo, beleza? Quem está chegando agora também não entra em pânico, não tem problema nenhum, tem a nossa playlist aqui com todo o material que a gente já fez sobre o Dungeon World para você assistir com calma e depois passar a acompanhar junto com a gente, capítulo a capítulo, a cada semana, beleza? Então olha só, quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal, está acompanhando a série desde o início, deve lembrar que a gente já falou das regras, já falou um pouquinho da pegada do jogo, falou das regras básicas, mostrou como é que a gente constrói um personagem, falamos dos movimentos básicos no vídeo anterior, que é justamente aquilo, a espinha dorsal, vamos dizer assim, né, do sistema do Dungeon World. E agora a gente vai começar a falar das classes de personagens, beleza? E vamos começar justamente, olha, com o nosso querido Bárbaro, tá? E eu já começo com uma curiosidade aqui para vocês. O Bárbaro é uma classe exclusiva da edição nacional do Dungeon World, beleza? Se você procurar aí um PDF estrangeiro e tal, um PDF original, não vai ter essa classe. Ela é exclusiva da edição nacional, criada talvez aqui porque a galera no Brasil curte jogar de Bárbaro, então a gente vai ter aqui regras específicas e só um detalhe que vai reforçar aquilo que eu comentei também no iniciozinho da nossa série, né? Falando aqui de novos olhares sobre uma fantasia medieval. Se a gente tem uma classe exclusiva aqui na edição brasileira, por que você não pode diversificar a sua maneira de jogar, colocando novas raças, novas características e não ficando sempre tão limitado como às vezes o livro te induz a escolher isso ou aquilo, só duas opções, humano ou elfo, anão ou humano, enfim. A gente vai discutir isso ao longo das classes, mas sem mais delongas, vamos descobrir como é que funciona o Bárbaro aqui no Dungeon World. Só para a gente mostrar um pouquinho também como é que o livro está organizado, a gente vai ter aqui, olha, no início de cada classe, um texto falando um pouquinho sobre ela, né? Uma visão bem geral mesmo e bem básica, né? Bem clássica sobre cada uma das classes. Esse texto é o mesmo que a gente tem aqui no livro lá no início, tá? Então eu mostrei aqui, olha, lá no primeiro capítulo do Dungeon World, olha, tem um textinho aqui falando sobre cada uma das classes. Esses textos são repetidos nos capítulos das respectivas classes, né? E é para dar aquela ideia mesmo bem geral do que significa cada uma delas, tá? Além disso, a gente vai ter também sugestões de nomes, tá? Comentei isso durante o nosso vídeo de criação de personagem. Cada classe vai ter diversas sugestões aqui de nomes para você escolher, nomes, títulos, etc. Também dicas para você ajudar você a escolher a aparência do personagem. Então, só para dar uma ideia aqui para vocês, olha só. Ele diz para você escolher um de cada. Então, tem dicas para olhos, né? Olhos atormentados, olhos assombrados, olhos selvagens, olhos sombrios. Um tipo físico, né? Músculos poderosos, canelas longas, corpo magricela, corpo maleável, enfim. Tatuagens estranhas, joias incomuns e as suas vestimentas, né? Farrapos, sedas, roupa de catador, ou seja, na verdade isso aqui é um grande apanhado de sugestões, né, ideias para você começar a construir a aparência do seu personagem. Então cada classe vai ter essa pequena listinha aqui de sugestões e esses exemplos que eu dei aqui são os que o livro associa com o Bárbaro. Na sequência a gente vai ter uma parte pequena aqui também falando de características, né, as características iniciais, que é aquela questão dos pontos de vida, né, que eu comentei também no nosso vídeo sobre criação de personagem. Então, no caso do Bárbaro, cada classe vai começar com determinada quantidade de pontos de vida que vai ser somada com a Constituição, com o valor que você tiver na sua característica de Constituição. No caso do Bárbaro, os pontos de vida máximos são iguais a 8, mais o que você tiver de Constituição. E o dano básico do Bárbaro é um D10, tá? Isso aqui também vai ter alguma influência no jogo, porque assim, dependendo do movimento que você esteja usando durante o combate, ele vai te dizer qual é o dano. Mas se por algum acaso ele não disser, você vai usar esse dano básico aqui, que vai variar também de acordo com a classe. Seguindo adiante, a gente vai ter a questão dos movimentos iniciais. Como eu falei, os movimentos são a espinha dorsal, né, do sistema aqui do Dungeon World, dos PBTAs. Então, no caso do Bárbaro específico, a gente vai ter essa primeira informação aqui. Independente de sua raça, receba o movimento abaixo. Ou seja, não interessa de onde o seu Bárbaro vem, ele vai receber este movimento aqui chamado forasteiro. Você pode ser um elfo, um anão, um halfling ou um humano, mas o seu povo não é dessas redondezas. No início de cada sessão, o mestre lhe perguntará algo a respeito de sua terra natal, por que você foi embora ou o que você deixou para trás. Se responder, marque XP. Aqui também é um exemplo daqueles movimentos, né, que existem ao longo do livro aqui, que podem te dar XP. Então, nesse caso aqui, como ele está explicando, todo início de sessão, o mestre vai te perguntar alguma coisa que vai te ajudar a ir construindo também o background do personagem. Se você responder, você já fatura aí mais um XPzinho quase de graça, né? Bacana.
E aqui avançando, né, nesses movimentos iniciais, você já começa a ter algumas oportunidades de customização. Inicialmente são poucas, tá? Porque como é que a gente vai ter aqui? Você vai ter o que eu acabei de falar, esse primeiro movimento do forasteiro, né, que é para todo mundo, mas na sequência você vai ter que escolher um entre dois, tá? Que é armaduras de placa e portando aço e o desimpedido e ileso. Que basicamente vai definir aí se você usa armadura, se você ganha mais um bônus de proteção, alguma coisa assim. Você já começa a ter uma pequena customização aí. Na sequência, você vai ter uma série de outros movimentos que vão ser gerais para todos os bárbaros, tá? Então aqui a gente também não vai ter customização. Aqui seriam tipo os poderes, entre aspas, ou as habilidades especiais que cada uma das classes vai ter. Mas essas iniciais, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, elas são disponíveis para todos os bárbaros, tá? Então aqui também sem customização, mas segura aí que a gente já vai falar sobre isso. Na sequência, você vai ter a escolha do alinhamento, que você vai ter que escolher um. Aqui ele te dá duas opções, caótico ou neutro. E uma pequena frase para te dizer mais ou menos o que significa isso. Então, o caótico, se afastar de uma convenção do mundo civilizado, e o neutro, ensinar alguém os modos do seu povo. Aqui, a opinião minha, tá? Eu acho que também cabe, se você quiser, dar uma incrementada nisso. Por que só essas duas opções? Eu não posso querer que o meu bárbaro se comporte de uma outra forma. Então, acho que aqui tem espaço para você enxertar mais alguma coisa interessante para tornar o personagem mais complexo. Seguindo adiante, você vai ter aqui a parte do equipamento inicial, né, que vai te dizer aqui qual é a sua carga e algumas opções, né, de equipamento para você escolher também. Bem simples também, assim como o processo de criação de personagem é rápido e simples, você fazer os ajustes necessários para cada classe também é uma coisa que não me parece muito complicada, tá? São opções simples, são textos curtos explicando cada uma das coisas. Então, de novo, eu acho que até quem não tem tanta familiaridade com jogos de RPG ou com jogos de fantasia medieval, acredito que não vai ter muitos problemas para entender aqui a ideia geral, o raciocínio básico do Dungeon World. Agora, seguindo adiante aqui, tem uma coisa que eu acho interessante a gente parar um pouquinho mais, que é justamente a questão dos vínculos. Olha só, a gente já comentou também sobre isso em vídeos anteriores, tá? Cada classe vai ter essas sugestões aqui de vínculos iniciais para o seu personagem criar com os outros membros do grupo, tá? Então, bem resumido, a gente já comentou aqui que isso pode dar XP, isso é uma oportunidade de interpretação e uma oportunidade para você decidir como o seu personagem vai agir em determinadas situações em relação aos outros personagens do grupo, dependendo do vínculo que ele tenha com eles, tá? Também vai influenciar em algumas jogadas de dados, tá? Comentamos isso também em vídeos anteriores, então é uma característica bastante importante do personagem em diversos níveis, seja para a história, seja para a narrativa, seja para o sistema, seja para a sua interpretação. Então, aqui eu acho que cabe você, de fato, parar um pouquinho, né? O livro até coloca isso no processo de criação de personagem, esse momento do grupo parar e discutir sobre os personagens, justamente para criar esses vínculos, tá? Então, vou exemplificar aqui mais ou menos como é que funciona, tá? Então, ele diz aqui, ele vai ter sempre um espaço em branco, que é para você preencher o nome do infeliz que está sendo representado aqui por esse vínculo, né? Mas para vocês terem uma ideia geral. Fulano de tal é fraco e tolo, mas me diverte. É o tipo de relacionamento que você tem com aquele personagem, né? Os modos de Cicrano são estranhos e confusos, né? Fulaninho está sempre entrando em apuros. Eu preciso protegê-lo de si mesmo, né? E o outro lá, Beltrano, compartilha minha fome por glória. A terra tremerá diante de nós. Lembrando, aqui são só exemplos, tá? Você, claro, tem total liberdade para criar outros tipos de vínculos, mas isso aqui serve para você tomar como base, né? Lembrando sempre que é uma frase curta que vai definir como o seu personagem enxerga os outros membros do grupo. E aqui, para a gente encaminhando para o final já, vamos ter os movimentos avançados. Aqui é que a gente vai ter a maior oportunidade para customização dos personagens. Por quê? Como é que funciona isso? E vai ser básico também para todas as classes, tá? Você vai ter, nos movimentos avançados, uma primeira lista que ele diz aqui, olha, quando ganhar um nível entre 2 e 5, escolha um dos seguintes movimentos. Ou seja, conforme você vai avançando de nível, você vai escolher um desses movimentos a cada nível, né, dessa lista. Então aqui você já pode ir identificando o que mais se adequa para o seu personagem, qual é a vantagem que você prefere que ele tenha, esse tipo de coisa. Lembrando aqui, a gente comentou num dos primeiros vídeos também da série, que os movimentos eles podem ter diversos efeitos diferentes, tá? Cada um deles vai estar descrito aqui, né, em cada movimento, tal. Como vocês conseguem perceber aqui, são textos bem curtinhos, bem simples, indo direto ao ponto, dizendo o que aquilo faz. Mas basicamente, como a gente comentou no vídeo anterior, eles podem te dar bônus em alguma jogada específica, eles podem te fazer ter uma opção a mais para escolher. Alguns desses movimentos você precisa ter um movimento anterior, né, eles têm um pré-requisito, vamos colocar dessa forma. Alguns você vai substituir um movimento mais fraco, antigo, que você tenha, por esse novo, que melhora aquela característica dele. Então, um apanhado
geral. Então a gente vai ter essa primeira lista, que você vai escolher entre os níveis 2 e 5, e a gente vai ter também uma segunda lista, tá? Entre os níveis 6 e 10. Então aqui é que a gente vai ter a questão da customização. Conforme você vai avançando o nível, você vai escolhendo os movimentos mais apropriados dessas listas e aí deixando o personagem do jeitinho que você achar mais interessante. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração do Dungeon World. Quem quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. No próximo vídeo a gente vai continuar explorando as classes, né? E vamos para Bardos, hein? Amados e odiados por muitos. Bardos serão o objeto do nosso próximo vídeo, o assunto do nosso próximo vídeo, beleza? Quem assistiu até agora, deixa aí seu like ou seu dislike, seu comentário pra gente continuar trocando ideias e eu saber o que vocês estão pensando do jogo. E a gente se encontra na próxima resenha.